Se Deus permitiu que você chegasse até este momento, saiba de uma coisa: você não está aqui por acaso. Enquanto esta noite envolve a sua casa, o Senhor está olhando para você com amor, cuidado e misericórdia. Ele acompanhou cada passo do seu dia. Viu suas lutas silenciosas, suas preocupações, os desafios que ninguém conhece e até aquelas lágrimas que talvez você tenha escondido de todos. Talvez o seu corpo esteja cansado. Talvez sua mente ainda esteja acelerada, tentando encontrar respostas para situações que continuam tirando sua paz. Quem sabe existam problemas que ficaram sem solução, preocupações com a família, com a saúde, com as finanças ou até mesmo medos sobre o amanhã. Mas nesta noite, Deus deseja aliviar o peso que você tem carregado. A palavra do Senhor diz em Salmos 4:8: em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que promessa poderosa! Deus não promete apenas uma noite de descanso para o corpo. Ele promete segurança para a alma. Quando colocamos nossa confiança nas mãos do Senhor, podemos fechar os olhos sabendo que Ele continua trabalhando em nosso favor, mesmo enquanto dormimos. Por isso, não permita que a ansiedade domine seus pensamentos nesta noite. Não deixe que o medo ocupe o lugar da fé. O Deus que cuidou de você durante todo o dia continuará cuidando durante toda esta madrugada. E eu quero te pedir algo muito especial. Escreva nos comentários a frase: eu descanso nos braços de Deus. Essa será a sua declaração de fé nesta noite. Também deixe o seu gostei e compartilhe esta oração com alguém que precisa sentir a paz do Senhor antes de dormir. E fique comigo até o final. Creio que Deus vai acalmar o seu coração, renovar suas forças e derramar uma paz que talvez você não sentia há muito tempo. Você não vai terminar esta oração da mesma forma que começou. Agora, respire fundo, desacelere sua mente, entregue cada preocupação, cada medo e cada peso ao Senhor. Abra o seu coração. Vamos entrar juntos na presença de Deus e descansar sob os seus cuidados nesta noite. Pai amado, continuamos diante da Tua presença nesta noite, e enquanto muitos pensamentos ainda tentam ocupar espaço dentro do coração, nós escolhemos permanecer aqui, diante de Ti, porque sabemos que não existe lugar mais seguro do que os Teus braços. Senhor, Tu conheces cada pessoa que está fazendo esta oração agora. Tu conheces a história dela. Conheces as batalhas que ela contou para alguém e também aquelas que ficaram guardadas em silêncio. Conheces os sorrisos que foram mostrados durante o dia e as preocupações que foram escondidas atrás deles. E neste momento, Pai, queremos apenas descansar na certeza de que estamos sendo vistos por Ti. A Tua palavra diz, em Salmos 139:1, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Que verdade preciosa para esta noite. O Senhor nos conhece completamente. Não precisamos fingir força diante de Ti. Não precisamos esconder nossas fragilidades. Não precisamos encontrar palavras perfeitas para explicar o que sentimos. O Senhor já sabe. Talvez exista alguém ouvindo esta oração com o coração cansado. Talvez alguém tenha passado o dia inteiro lutando contra pensamentos difíceis. Talvez alguém esteja carregando uma tristeza que nem consegue explicar direito. Mas nada disso é desconhecido para Ti. Pai, que essa pessoa sinta agora o Teu cuidado envolvendo sua vida. Que ela perceba que não está sozinha. Que ela perceba que o Senhor esteve ao lado dela durante todo este dia. Nos momentos bons, nos momentos difíceis, nos instantes em que ela teve forças e também nos instantes em que pensou que não conseguiria continuar. A Tua palavra declara em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Pai,
Quantas vezes esquecemos dessa promessa? Quantas vezes olhamos para os problemas e deixamos de olhar para o Deus que está acima de todos eles? Mas nesta noite, nós voltamos os nossos olhos para Ti. Voltamos o nosso coração para Ti. Voltamos os nossos pensamentos para Ti. Porque o Senhor continua sendo o mesmo Deus que sustenta, fortalece e cuida dos seus filhos. Senhor, visita agora cada casa representada nesta oração. Visita cada quarto, visita cada família. Que a Tua paz comece a preencher este ambiente. Que a Tua presença alcance aqueles que estão deitados sem conseguir descansar. Aqueles que estão preocupados, aqueles que estão chorando, aqueles que sentem um vazio dentro do coração. Jesus, em Mateus 11:28, o Senhor fez um convite maravilhoso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nesta noite nós aceitamos esse convite. Nós nos aproximamos de Ti exatamente como estamos, sem máscaras, sem aparência de perfeição, sem tentar esconder o que sentimos, porque sabemos que o Senhor recebe os cansados, recebe os abatidos, recebe os que precisam de consolo, recebe os que precisam de esperança. Pai amado, enquanto continuamos em oração, ajuda-nos a lembrar que a nossa identidade não está nos problemas que enfrentamos. A nossa identidade está no amor que o Senhor tem por nós. E esse amor não mudou hoje. Não mudou por causa das dificuldades. Não mudou por causa dos erros. Não mudou por causa das preocupações. O teu amor permanece firme. Assim como está escrito em Lamentações 3:22 e 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. E nesta noite, nós descansamos nessa verdade. Somos amados, somos cuidados, somos guardados. E mesmo sem compreender tudo o que aconteceu durante este dia, podemos confiar que o Senhor continua escrevendo uma história de graça sobre as nossas vidas. Pai, permanece conosco enquanto avançamos nesta oração, porque ainda existem pesos que precisam ser entregues diante do Teu altar. Ainda existem pensamentos que precisam encontrar descanso na Tua presença. E enquanto permanecemos diante da Tua presença, Pai, nós queremos colocar diante de Ti aquilo que muitas vezes ninguém consegue enxergar. A correria que ficou dentro da mente, os pensamentos que continuam voltando, as preocupações que insistem em ocupar espaço até mesmo quando o corpo já está cansado. Senhor, quantas vezes chegamos ao final do dia e percebemos que nosso corpo está deitado, mas nossa mente continua correndo. Continuamos revivendo conversas, continuamos pensando em decisões que precisam ser tomadas, continuamos imaginando cenários que talvez nunca aconteçam. Continuamos tentando resolver amanhã enquanto ainda estamos vivendo esta noite. Mas agora, Pai, nós escolhemos desacelerar diante de Ti. A Tua palavra nos ensina em Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que palavra poderosa para este momento. Aquietar não significa ignorar os problemas, não significa fingir que tudo está perfeito. Significa lembrar que existe um Deus que continua no controle quando nós já não temos mais forças para controlar nada. E é isso que queremos fazer agora: aquietar a alma, silenciar os medos, diminuir o ritmo dos pensamentos, descansar o coração. Pai amado, existem pessoas ouvindo esta oração que passaram o dia inteiro sob pressão. Talvez tenham enfrentado cobranças. Talvez tenham recebido notícias difíceis. Talvez tenham vivido situações que drenaram suas energias emocionais. E agora, quando a noite chegou, tudo aquilo continua ecoando dentro delas. Por isso, nós pedimos: traz silêncio para aquilo que está fazendo barulho demais dentro da mente. A Tua palavra declara em Isaías 26:3: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque ele confia em Ti.
Senhor, ajuda-nos a manter nossos pensamentos em Ti. Porque quando olhamos apenas para os problemas, a ansiedade cresce. Quando olhamos apenas para as incertezas, o medo cresce. Mas quando olhamos para Ti, a confiança cresce, a esperança cresce, a paz cresce. Pai, quebra agora o ciclo dos pensamentos repetitivos. Quebra o ciclo da preocupação excessiva. Quebra o peso da ansiedade que tenta roubar o descanso desta noite. Assim como está escrito em Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Nós recebemos essa promessa agora. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não depende das respostas terem chegado. Uma paz que não depende de tudo estar resolvido. Uma paz que vem do Senhor. Pai, que essa paz comece a ocupar cada espaço onde antes existia tensão, cada espaço onde existia preocupação, cada espaço onde existia medo. Senhor, muitos carregam pensamentos que os deixam acordados durante a madrugada. Pensamentos sobre filhos, sobre casamento, sobre trabalho, sobre saúde, sobre contas, sobre o futuro. Mas nesta noite, nós entregamos tudo isso diante de Ti. Porque a Tua palavra diz em Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Nem tudo precisa ser compreendido agora. Nem tudo precisa ser resolvido hoje. Nem tudo precisa encontrar uma resposta nesta noite. Algumas coisas simplesmente precisam ser colocadas nas Tuas mãos. Pai amado, enquanto continuamos em oração, visita aqueles que estão lutando contra a ansiedade silenciosa. Aqueles que sorriem durante o dia, mas carregam batalhas dentro da mente. Aqueles que sentem dificuldade para descansar porque estão sempre esperando que algo ruim aconteça. Que o Teu Espírito Santo traga serenidade, que o Teu Espírito Santo traga calma, que o Teu Espírito Santo traga descanso. E se você que está ouvindo esta oração acredita que Deus pode trazer paz para a sua mente nesta noite, coloque seu pedido de oração nos comentários. Vamos concordar em fé que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Pai, nós continuamos diante de Ti, mais leves do que estávamos alguns minutos atrás, mais tranquilos, mais conscientes da Tua presença. E agora que a mente começa a desacelerar, queremos dar um passo ainda mais profundo. Queremos colocar diante de Ti tudo aquilo que ainda pesa sobre os nossos ombros. Pai querido, à medida que seguimos nesta oração, sentimos que o Senhor está nos conduzindo para um lugar mais profundo de confiança. Porque não basta apenas acalmar a mente, existe algo que também precisa acontecer dentro do coração. Precisamos aprender a entregar aquilo que temos carregado sozinhos. E quantas vezes tentamos fazer tudo com as nossas próprias forças? Tentamos encontrar respostas para situações que fogem do nosso controle. Tentamos carregar pesos que nunca fomos chamados para carregar. Tentamos sustentar preocupações que pertencem ao Senhor. Mas nesta noite, Pai, nós escolhemos soltar, escolhemos entregar, escolhemos confiar. A Tua palavra diz em 1 Pedro 5:7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Toda a ansiedade. Não apenas uma parte, não apenas aquilo que parece pequeno, mas toda a ansiedade, toda a preocupação, todo o medo, toda a incerteza, todo o peso. E é exatamente isso que queremos fazer agora. Senhor, recebemos esse convite e começamos a lançar diante de Ti aquilo que está nos preocupando. Alguns estão preocupados com a saúde, outros estão preocupados com a família. Há quem esteja preocupado com o sustento da casa.
a quem esteja preocupado com o futuro, a quem esteja preocupado com uma resposta que ainda não chegou, a quem esteja preocupado com algo que nem consegue explicar. Mas tu conheces cada detalhe. Nada está escondido dos teus olhos, nada te pega de surpresa, nada é maior do que o teu poder. Pai amado, ajuda-nos a lembrar que a preocupação não acrescenta um único dia à nossa vida. Jesus disse em Mateus 6,34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Quantas vezes sofremos por coisas que ainda nem aconteceram? Quantas vezes perdemos a paz de hoje por causa dos medos de amanhã? Quantas vezes permitimos que a imaginação produza cenários mais assustadores do que a realidade? Mas nesta noite, nós rejeitamos esse caminho. Nós escolhemos o caminho da confiança. Nós escolhemos descansar nas tuas promessas. A tua palavra declara em Salmos 55:22, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Que promessa maravilhosa! O Senhor não apenas recebe os nossos cuidados, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos mantém de pé. Pai, talvez exista alguém ouvindo esta oração que se sente cansado de lutar. Alguém que vem carregando preocupações há semanas, talvez há meses, talvez há anos, e essa pessoa já não sabe mais o que fazer. Mas nesta noite, ela não precisa ter todas as respostas, ela só precisa entregar, porque o Senhor continua sendo Deus, continua governando sobre todas as coisas, continua abrindo caminhos onde não existem caminhos, continua realizando o impossível. A tua palavra diz em Jeremias 32:27, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Haveria alguma coisa difícil para mim? E a resposta é não. Não existe enfermidade difícil demais. Não existe problema financeiro difícil demais. Não existe restauração familiar difícil demais. Não existe porta fechada difícil demais. Não existe situação impossível para o Senhor. Pai amado, enquanto a noite avança, nós colocamos diante de Ti cada preocupação escondida, aquela que ninguém conhece, aquela que tirou o sono, aquela que roubou a alegria, aquela que gerou lágrimas silenciosas. Nós entregamos tudo aos Teus pés e fazemos isso porque sabemos que Tu és fiel, sabemos que Tu és bom, sabemos que Tu nunca abandonas aqueles que confiam em Ti. Assim como está escrito em Salmos 125:1, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Que essa confiança comece a criar raízes profundas dentro de nós. Que ela seja maior do que os nossos medos, maior do que as nossas dúvidas, maior do que as circunstâncias. Pai, nós não sabemos o que acontecerá amanhã, mas sabemos quem estará conosco amanhã, e isso é suficiente. Por isso deixamos diante de Ti nossos fardos, deixamos diante de Ti nossas preocupações, deixamos diante de Ti aquilo que não conseguimos resolver, e seguimos nesta oração mais leves, porque já não estamos carregando tudo sozinhos. Enquanto permanecemos diante da Tua presença, começamos a perceber algo precioso acontecendo dentro do coração. O peso vai diminuindo, a alma vai encontrando alívio, e surge espaço para olhar não apenas para aquilo que falta, mas também para tudo aquilo que o Senhor já fez ao longo deste dia. Pai, enquanto o coração vai ficando mais leve diante da Tua presença, começamos a enxergar algo que muitas vezes passa despercebido durante a correria do dia: o Teu cuidado. Porque é verdade que enfrentamos dificuldades, é verdade que existem lutas, é verdade que nem todas as respostas chegaram, mas também é verdade que o Senhor esteve presente em cada momento. O Senhor esteve conosco quando saímos de casa, esteve conosco quando enfrentamos desafios, esteve conosco nos momentos de alegria e também nos momentos em que sentimos vontade de desistir.
Pai amado, quantas vezes olhamos para aquilo que ainda falta e esquecemos de perceber aquilo que o Senhor já fez. Quantas vezes prestamos atenção apenas nas portas fechadas e deixamos de notar as portas que o Senhor manteve abertas. Quantas vezes focamos apenas nas batalhas e deixamos de perceber os livramentos. Mas nesta noite, queremos abrir os olhos espirituais. Queremos reconhecer a Tua mão sobre as nossas vidas. A Tua palavra declara em Salmos 121, 7 e 8. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Pai, talvez nunca saibamos quantas vezes fomos protegidos sem perceber, quantas situações o Senhor evitou, quantos perigos ficaram pelo caminho, quantas vezes os teus anjos trabalharam em nosso favor. Mas uma coisa sabemos, se chegamos até esta noite foi porque a tua mão nos sustentou, foi porque a tua misericórdia nos acompanhou, foi porque o teu amor não nos abandonou. Ao continuarmos em oração, lembramos das palavras de Jeremias em Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E realmente são, Pai. Não estamos aqui por nossa própria força. Não estamos aqui porque conseguimos controlar tudo. Estamos aqui porque o Senhor nos sustentou mais uma vez. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que não percebe o quanto foi cuidado hoje. Talvez tenha enfrentado um dia difícil, talvez tenha sentido medo, talvez tenha recebido uma notícia inesperada. Mas mesmo em meio a tudo isso, o Senhor permaneceu presente. Porque a tua palavra diz em Deuteronômio 31:8, o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Que promessa maravilhosa para esta noite. O Senhor não apenas caminha ao nosso lado. O Senhor vai à nossa frente. O Senhor prepara caminhos. O Senhor remove obstáculos. O Senhor cuida de detalhes que sequer conseguimos enxergar. Pai, ajuda-nos a desenvolver um coração atento à Tua presença, um coração capaz de perceber os pequenos milagres do dia a dia, o alimento sobre a mesa, a proteção durante os caminhos, as pessoas que o Senhor colocou ao nosso redor, as respostas que chegaram, as portas que permaneceram abertas, os livramentos que nunca chegamos a conhecer. A tua palavra diz em Salmos 34:7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Que segurança existe nessa promessa? Enquanto muitos descansam confiando apenas em suas próprias forças, nós descansamos sabendo que existe um Deus vigilante, um Deus que não dorme, um Deus que não se distrai, um Deus que não abandona seus filhos. Senhor, mesmo quando não entendemos os teus caminhos, queremos reconhecer o teu cuidado. Mesmo quando as respostas demoram, queremos reconhecer o teu cuidado. Mesmo quando enfrentamos noites difíceis, queremos reconhecer o teu cuidado. Porque olhando para trás, conseguimos perceber algo muito claro. O Senhor nos trouxe até aqui. E se o Senhor nos trouxe até aqui, também nos conduzirá pelos próximos passos. Pai, essa certeza começa a aquecer o nosso coração, porque quando reconhecemos o teu cuidado, a confiança cresce. E quando a confiança cresce, algo muito bonito nasce dentro da alma. Surge gratidão. Surge o desejo de olhar para este dia que está terminando e agradecer por tudo aquilo que veio das tuas mãos. E conforme essa gratidão começa a nascer dentro de nós, Pai, percebemos que há muitas razões para te agradecer nesta noite. Talvez o dia não tenha sido perfeito. Talvez algumas coisas não tenham acontecido como esperávamos. Talvez existam orações que ainda aguardam resposta. Mas mesmo assim, existe algo precioso que não podemos ignorar. O Senhor esteve presente. E por isso nós te agradecemos. Obrigado pela vida.
obrigado pelo fôlego. Obrigado por mais um dia que chegou ao fim sob os teus cuidados. A tua palavra declara em Salmos 118, 24: Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. E agora, olhando para este dia que está se encerrando, escolhemos fazer exatamente isso. Escolhemos reconhecer que cada hora vivida foi um presente, cada oportunidade, cada aprendizado, cada encontro, cada livramento. Pai, obrigado pelas bênçãos que percebemos, mas também pelas bênçãos que passaram despercebidas. Obrigado pelas respostas que chegaram e também pelas respostas que ainda estão sendo preparadas, porque sabemos que o teu tempo é perfeito. A tua palavra diz em Eclesiastes 3:11: Tudo fez formoso em seu tempo, e mesmo quando não entendemos o processo, podemos confiar no autor da história. Senhor, existem pessoas ouvindo esta oração que talvez tenham terminado o dia se sentindo frustradas, talvez tenham planos que não deram certo, talvez tenham enfrentado portas fechadas, talvez estejam lidando com decepções. Mas até nesses momentos existe motivo para agradecer, porque a tua fidelidade continua a mesma, porque a tua presença continua a mesma, porque o teu amor continua o mesmo. Pai amado, queremos agradecer pelas coisas simples que muitas vezes esquecemos de valorizar, pela água que bebemos, pela comida que tivemos, pelo teto sobre nossas cabeças, pela cama onde vamos descansar, pelas pessoas que amamos, pelos momentos de alegria, pelas pequenas vitórias, pelas forças que recebemos para continuar. A tua palavra nos ensina em 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nem sempre é fácil agradecer, mas quando olhamos para ti, encontramos razões para isso. Porque a gratidão muda o foco do coração. Ela nos ajuda a enxergar além dos problemas. Ela nos ajuda a lembrar das promessas. Ela nos ajuda a perceber a tua bondade. Pai, nesta noite queremos lembrar dos momentos em que o Senhor respondeu nossas orações do passado, momentos em que achávamos que não haveria saída, momentos em que a situação parecia impossível, momentos em que o medo tentou dominar, e ainda assim o Senhor abriu caminhos, ainda assim o Senhor sustentou, ainda assim o Senhor foi fiel. A tua palavra declara em Salmos 103:2: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. E nesta noite não queremos esquecer os livramentos. Não queremos esquecer as provisões, não queremos esquecer as portas abertas, não queremos esquecer as curas, não queremos esquecer as misericórdias renovadas a cada manhã. Pai, se alguém que está ouvindo esta oração consegue lembrar de uma bênção recebida do Senhor, escreva nos comentários algo simples pelo qual você é grato hoje. Que isso seja uma forma de honrar a bondade de Deus e fortalecer a fé de outras pessoas. Senhor, enquanto continuamos diante da Tua presença, sentimos que a gratidão vai trazendo mais leveza para a alma. O coração vai ficando mais tranquilo, os pensamentos vão encontrando descanso, mas também reconhecemos que somos imperfeitos, reconhecemos que falhamos, reconhecemos que muitas vezes deixamos de agir como deveríamos, e agora, diante da Tua santidade e do Teu amor, nasce dentro de nós um desejo sincero de renovação. Pai, à medida que permanecemos na Tua presença, o coração vai ficando mais sensível à Tua voz. E quando nos aproximamos da Tua luz, começamos a enxergar não apenas as Tuas bênçãos, mas também aquilo que precisa ser transformado dentro de nós. Por isso, nesta noite, nos colocamos diante de Ti com sinceridade, sem máscaras, sem justificativas, sem tentar parecer melhores do que realmente somos, apenas como filhos que reconhecem a necessidade da Tua graça. A Tua palavra declara em 1 João 1:9:
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que promessa maravilhosa, Pai, porque ela nos lembra que não precisamos viver presos à culpa. Não precisamos carregar o peso dos nossos erros para sempre. Não precisamos permanecer distantes da Tua presença. Existe perdão, existe misericórdia, existe restauração. Pai amado, se durante este dia falhamos em pensamentos, perdoa-nos. Se falhamos em palavras, perdoa-nos. Se falhamos em atitudes, perdoa-nos. Se deixamos o medo ocupar o lugar da fé, perdoa-nos. Se permitimos que a ansiedade dominasse nosso coração, perdoa-nos. Se agimos movidos pela irritação, pela impaciência ou pelo orgulho, perdoa-nos. Senhor, muitas vezes erramos sem perceber. Outras vezes percebemos e ainda assim falhamos. Mas nesta noite não queremos esconder nada diante de Ti, porque sabemos que o Teu amor é maior do que os nossos fracassos. O rei Davi escreveu em Salmos 51:10: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E essa também é a nossa oração. Cria em nós um coração mais puro, um coração mais humilde, um coração mais obediente, um coração mais parecido com o de Cristo. Pai, talvez exista alguém ouvindo esta oração que carrega culpa há muito tempo. Alguém que se arrepende de decisões tomadas, de palavras ditas, de atitudes que machucaram pessoas, ou até de escolhas que o afastaram do Senhor. Mas nesta noite queremos lembrar que a Tua graça continua disponível. A Tua palavra diz em Isaías 1:18: Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Que verdade transformadora! O Senhor não apenas perdoa, o Senhor purifica, o Senhor restaura, o Senhor faz novo. Pai amado, visita agora aqueles que estão feridos por seus próprios erros, aqueles que se condenam constantemente, aqueles que sentem vergonha do passado. Que eles compreendam que existe uma diferença entre arrependimento e condenação. O arrependimento nos aproxima de Ti. A condenação tenta nos afastar de Ti. Mas nesta noite escolhemos nos aproximar. Escolhemos receber o Teu perdão. Escolhemos confiar na Tua misericórdia. A Tua palavra declara em Romanos 8:1: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E nós nos agarramos a essa promessa. Pai, renova também as nossas forças, renova a nossa mente, renova os nossos sentimentos, renova a nossa fé, porque existem batalhas que cansam, existem lutas que desgastam, existem dias que deixam marcas profundas na alma, mas o Senhor é especialista em restaurar aquilo que está enfraquecido. A Tua palavra diz em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E nós esperamos em Ti, esperamos na Tua bondade, esperamos na Tua fidelidade, esperamos no Teu agir. Pai amado, enquanto a noite avança e a alma encontra descanso diante da Tua presença, sentimos que algo está sendo renovado dentro de nós. O peso da culpa começa a sair, a esperança começa a voltar, a paz começa a ocupar espaços que antes estavam cheios de preocupação. E agora que fomos lembrados do Teu cuidado, conduzidos à gratidão e alcançados pelo Teu perdão, podemos continuar esta jornada espiritual com o coração mais leve. Porque existe uma segurança que nasce quando sabemos que fomos perdoados. Existe uma tranquilidade que nasce quando sabemos que estamos nas Tuas mãos. E é exatamente nesse lugar de confiança que queremos permanecer enquanto seguimos adiante nesta oração, buscando o abrigo da Tua proteção para esta noite. E agora, Pai, enquanto permanecemos nesse lugar de confiança, sentimos o coração descansar ainda mais ao lembrar que não estamos sozinhos durante esta noite. O Senhor continua conosco. As luzes vão se apagando.
O silêncio vai chegando aos poucos, o corpo começa a buscar descanso. Mas o Senhor permanece vigilante, o Senhor permanece guardando os seus filhos. A tua palavra declara em Salmos 121, 3 e 4, não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Que consolo existe nessa verdade? Nós precisamos dormir, precisamos descansar, precisamos recuperar as forças, mas o Senhor não dorme. O Senhor continua observando cada detalhe, continua protegendo cada lar, continua cercando os seus filhos com amor e segurança. Pai amado, nesta noite colocamos diante de Ti nossas casas, colocamos diante de Ti nossos quartos, colocamos diante de Ti nossas famílias. Pedimos que a Tua presença permaneça sobre este ambiente, que toda a atmosfera de medo seja removida, que toda inquietação seja substituída pela Tua paz, que toda sensação de insegurança encontre descanso nas Tuas promessas. A Tua palavra diz em Salmos 4:8, em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. E é nessa promessa que escolhemos descansar. Não na ausência de problemas, não na certeza de que tudo está resolvido, mas na certeza de que o Senhor está presente. Pai, guarda aqueles que estão sozinhos nesta noite. Guarda aqueles que sentem medo da madrugada. Guarda aqueles que enfrentam momentos difíceis dentro de casa. Guarda aqueles que estão em hospitais. Guarda aqueles que estão viajando. Guarda aqueles que estão trabalhando enquanto muitos descansam. Que os teus olhos estejam sobre cada um deles. A tua palavra declara em Salmos 91:11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E nós recebemos essa promessa com fé. Que os teus anjos estejam ao redor deste lar, ao redor desta família, ao redor desta vida que ora conosco neste momento. Senhor, enquanto a noite avança, nós entregamos em tuas mãos aquilo que não podemos controlar, porque muitas vezes tentamos vigiar tudo, tentamos prever tudo, tentamos proteger tudo, mas existem limites para as nossas forças. Por isso, descansamos no fato de que existe um Deus infinitamente mais poderoso do que qualquer ameaça. Um Deus infinitamente maior do que qualquer escuridão. Um Deus infinitamente mais forte do que qualquer adversidade. A tua palavra diz em Isaías 54:17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Pai, nós não sabemos quais batalhas existem ao nosso redor, mas sabemos quem luta por nós. Não sabemos quais perigos poderiam surgir, mas sabemos quem nos protege. Não sabemos o que acontecerá amanhã, mas sabemos que o amanhã já está nas tuas mãos. Pai amado, neste momento de descanso, cobre este lar com a tua presença. Que a paz do Senhor ocupe cada cômodo, que o descanso alcance cada pessoa. Que a segurança espiritual envolva esta família. E se alguém que está ouvindo esta oração deseja apresentar o nome de uma pessoa que precisa da proteção de Deus nesta noite, escreva esse nome nos comentários. Vamos concordar em oração para que o Senhor cuide de cada vida. Pai, continuamos diante de Ti, protegidos, guardados, sustentados. Mas sabemos que algumas batalhas acontecem dentro da alma. Algumas dores não estão do lado de fora. Algumas feridas estão escondidas no coração. E por isso queremos continuar diante da Tua presença, permitindo que o Senhor alcance também aquilo que ninguém consegue ver. E ao continuarmos em oração, Pai, nós abrimos diante de Ti uma área muito sensível das nossas vidas. Aquela que muitas vezes permanece escondida atrás dos sorrisos, das responsabilidades e da rotina. As feridas da alma. Porque existem dores que não aparecem nos exames. Existem marcas que não podem ser vistas pelos olhos humanos.
Existem lágrimas que nunca chegaram a cair diante de outras pessoas, mas nada disso está escondido de ti. O Senhor conhece cada lembrança que ainda machuca, conhece cada decepção que deixou marcas, conhece cada palavra que feriu, cada rejeição, cada abandono, cada perda, cada momento que deixou cicatrizes no coração. Pai amado, nesta noite queremos colocar tudo isso diante de Ti, sem medo, sem vergonha, sem tentar esconder aquilo que precisa ser curado. A Tua palavra declara em Salmos 147:3: sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Que promessa linda! O Senhor não ignora a dor. O Senhor não despreza o sofrimento. O Senhor não manda simplesmente seguir em frente. O Senhor cura, o Senhor restaura, o Senhor trata aquilo que está quebrado. Pai, visita agora aqueles que carregam feridas causadas por palavras duras, palavras que ouviram na infância, palavras que ouviram recentemente, palavras que ainda ecoam dentro da mente. Que o teu amor seja mais forte do que essas vozes. A tua palavra diz em Isaías 43:1: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Que essa verdade alcance profundamente cada coração. O valor de uma pessoa não é definido pelas críticas que recebeu, não é definido pelas rejeições que sofreu, não é definido pelos erros do passado, é definido pelo amor de Deus. Pai, existem também aqueles que estão carregando tristeza, talvez uma perda recente, talvez uma despedida difícil, talvez um sonho que não aconteceu, talvez uma oração que ainda não foi respondida. E a alma ficou cansada, o coração ficou abatido. Mas a tua palavra declara em Salmos 34:18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Obrigado, porque o Senhor não se afasta dos que sofrem. Pelo contrário, o Senhor se aproxima, o Senhor consola, o Senhor sustenta. Pai amado, toca agora aqueles que estão lutando contra a solidão, aqueles que se sentem esquecidos, aqueles que sentem que ninguém compreende completamente suas dores. Que eles percebam neste momento que não estão sozinhos, que a tua presença preencha cada espaço vazio, que o teu amor alcance cada canto da alma. Senhor, existem pessoas que foram feridas pela traição, outras pela rejeição, outras pela falta de reconhecimento, outras pelas próprias escolhas erradas. Mas nesta noite, nós entregamos tudo isso aos teus cuidados. Porque carregar essas dores para sempre não é o plano que o Senhor tem para nós. Jesus disse em João 14:27, deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. E é essa paz que pedimos agora. Não uma paz superficial, não uma paz momentânea, mas uma paz que alcance as profundezas do coração, uma paz que cure memórias dolorosas, uma paz que fortaleça a alma, uma paz que devolva esperança. Pai amado, ajuda-nos a não ficar presos ao passado. Ajuda-nos a não viver revivendo feridas antigas. Ajuda-nos a confiar que o Senhor está realizando uma obra de restauração dentro de nós. A tua palavra diz em 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. E mesmo que a cura aconteça aos poucos, nós confiamos que ela está acontecendo. Mesmo que algumas dores ainda existam, confiamos que o Senhor está trabalhando. Mesmo que algumas respostas ainda não tenham chegado, confiamos que o Senhor continua agindo. Pai, nesta noite nós entregamos nossas emoções diante de Ti, entregamos nossas tristezas, nossas frustrações, nossos medos, nossas decepções e permitimos que o Teu amor ocupe esse espaço. Porque quanto mais contemplamos a Tua fidelidade, mais percebemos que a nossa história não está sendo escrita pelas feridas, está sendo escrita pelas Tuas promessas. E é justamente nesse lugar que algo começa a crescer dentro de nós. Não apenas cura, mas também confiança.
Não apenas alívio, mas também convicção. Uma fé renovada que nos leva a declarar quem o Senhor é, independentemente das circunstâncias que ainda estamos enfrentando. E à medida que essa confiança cresce dentro de nós, Pai, sentimos que é hora de levantar os olhos acima das circunstâncias. Não porque todos os problemas desapareceram, não porque todas as respostas chegaram, mas porque a nossa fé não está baseada no que vemos. A nossa fé está baseada em quem o Senhor é. Por isso, nesta noite, escolhemos fazer declarações de fé diante da Tua presença. Escolhemos declarar aquilo que a Tua palavra diz. Escolhemos concordar com as Tuas promessas. Escolhemos alimentar a esperança em vez do medo. A Tua palavra declara em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pai amado, mesmo quando não vemos o caminho completo, acreditamos que o Senhor está guiando nossos passos. Mesmo quando não vemos a resposta, acreditamos que o Senhor está trabalhando. Mesmo quando não vemos a mudança acontecer imediatamente, acreditamos que o Teu agir continua em movimento. Senhor, declaramos nesta noite que Tu continuas sendo o nosso refúgio, continuas sendo a nossa fortaleza, continuas sendo o nosso socorro bem presente nas tribulações. Assim como está escrito em Salmos 46:1, e porque Tu és o nosso refúgio, não precisamos viver dominados pelo medo. Pai, existem situações que ainda tentam gerar insegurança. Existem desafios que parecem grandes, existem portas que ainda não se abriram, existem orações que ainda aguardam resposta. Mas nós escolhemos declarar que o Senhor permanece soberano. A Tua palavra diz em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nem sempre compreendemos os processos, nem sempre entendemos os atrasos, nem sempre entendemos os caminhos, mas confiamos no Deus que vê o começo, o meio e o fim. Pai amado, declaramos que esta família está nas Tuas mãos. Declaramos que este lar está nas Tuas mãos. Declaramos que os filhos estão nas Tuas mãos. Declaramos que o futuro está nas Tuas mãos. Porque quando algo está nas Tuas mãos, existe segurança, existe direção, existe esperança. A Tua palavra declara em Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Que promessa maravilhosa para esta noite! Talvez alguém esteja preocupado com os próximos dias. Talvez alguém esteja olhando para o futuro com incerteza. Mas nós declaramos que o futuro de quem confia em Deus está guardado pela sua fidelidade. Pai, também declaramos que nenhuma batalha será maior do que a Tua presença, nenhum obstáculo será maior do que o Teu poder, nenhuma dificuldade será maior do que a Tua graça. Porque a Tua palavra diz em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. E não estamos falando de força humana, estamos falando da força que vem do Senhor, a força que sustenta quando estamos cansados, a força que levanta quando estamos abatidos, a força que mantém a esperança viva. Pai amado, declaramos nesta noite que não seremos definidos pelos nossos medos. Não seremos definidos pelas nossas derrotas. Não seremos definidos pelas nossas limitações. Seremos definidos pela identidade que encontramos em Cristo. A Tua palavra diz em 1 João 4:4, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E essa verdade nos fortalece. Essa verdade nos encoraja. Essa verdade nos ajuda a continuar. Se você que está ouvindo esta oração crê que Deus continua no controle da sua vida, mesmo em meio às lutas, escreva nos comentários, minha confiança está em Deus. Que essa declaração fortaleça sua fé e encoraje outras pessoas que também estão orando conosco.
Pai, enquanto continuamos diante da Tua presença, sentimos que algo mudou dentro do coração. A ansiedade deu lugar à confiança. O medo começou a perder força. O peso foi sendo entregue. As feridas começaram a encontrar cura. E agora existe uma expectativa tranquila surgindo dentro da alma. Uma expectativa de que o Senhor continuará cuidando de cada detalhe, de que o Senhor continuará abrindo caminhos, de que o Senhor continuará trabalhando enquanto descansamos. Porque a nossa história não termina onde a nossa força acaba. Ela continua nas mãos do Deus que nunca perde o controle de nada. E enquanto essa confiança se fortalece dentro do nosso coração, Pai, começamos a olhar para o amanhã de uma forma diferente. Não com ansiedade, não com medo, não tentando prever cada detalhe do que acontecerá, mas com a segurança de que o mesmo Deus que cuidou de nós hoje continuará cuidando de nós quando um novo dia nascer. Porque o amanhã ainda não chegou para nós, mas já está diante dos teus olhos. A tua palavra declara em Salmos 139, 16: Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Que descanso existe nessa verdade. O Senhor já está no amanhã. O Senhor já conhece os caminhos, já conhece os encontros, já conhece as oportunidades, já conhece os desafios e por isso podemos descansar. Pai amado, colocamos diante de Ti tudo aquilo que nos espera no próximo dia. Os compromissos, as responsabilidades, as decisões, as conversas difíceis, os sonhos, os projetos, as necessidades, as preocupações que tentam surgir quando pensamos no futuro. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, porque a Tua palavra diz em Provérbios 16, 3: Confia ao Senhor as Tuas obras, e Teus pensamentos serão estabelecidos. Senhor, abençoa o amanhã desta pessoa que está orando conosco. Que ela acorde fortalecida, que acorde renovada, que acorde com esperança, que acorde sentindo a Tua presença. Pai, abre portas que ninguém pode fechar. Concede sabedoria para cada decisão, concede discernimento para cada escolha, concede favor diante das pessoas certas. A Tua palavra declara em Tiago 1,5: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus. E nós pedimos sabedoria para o dia que virá, sabedoria para agir, sabedoria para falar, sabedoria para esperar, sabedoria para confiar. Pai amado, também apresentamos diante de Ti as necessidades materiais daqueles que estão ouvindo esta oração. Talvez existam contas para pagar, talvez existam desafios financeiros, talvez existam preocupações relacionadas ao sustento da família. Mas a Tua palavra diz em Filipenses 4,19: O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Por isso declaramos provisão, declaramos direção, declaramos oportunidades, declaramos portas abertas segundo a Tua vontade. Pai, visita também aqueles que precisam de respostas, aqueles que aguardam uma oportunidade de trabalho, aqueles que esperam uma cura, aqueles que aguardam uma restauração familiar, aqueles que precisam de um milagre. Que o amanhã seja um campo onde a Tua graça continue florescendo. Que o amanhã seja mais uma oportunidade para experimentar a Tua fidelidade, porque a Tua palavra declara em Lamentações 3:23 que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E nós cremos nisso. Cremos que um novo dia trará novas misericórdias, novas forças, novas oportunidades, novos testemunhos. Pai amado, enquanto entregamos o amanhã diante de Ti, sentimos o coração cada vez mais tranquilo, porque percebemos que não precisamos carregar o peso do futuro. O futuro pertence ao Senhor. E quando o futuro pertence ao Senhor, podemos simplesmente descansar na certeza de que Ele continuará guiando nossos passos, assim como fez até aqui.
E agora, Pai, depois de entregarmos o amanhã nas tuas mãos, sentimos que a alma já não precisa carregar peso algum. Não há mais necessidade de continuar lutando contra os pensamentos. Não há mais necessidade de tentar resolver tudo nesta noite. Chegou o momento de descansar. Descansar de verdade. Descansar não apenas o corpo, mas também a mente, as emoções, o coração. A tua palavra declara em Mateus 11:28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E nós atendemos esse convite agora. Chegamos diante de ti cansados. Alguns fisicamente cansados, outros emocionalmente cansados, outros espiritualmente cansados. Mas chegamos. E ao chegarmos diante de ti, encontramos alívio, encontramos descanso, encontramos abrigo. Pai amado, permite que esta pessoa que está ouvindo esta oração sinta a tua paz de maneira profunda. Uma paz que desacelera os pensamentos, uma paz que acalma o coração, uma paz que silencia as preocupações, uma paz que não depende das circunstâncias. A tua palavra diz em João 14:27, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E nós recebemos essa paz, não uma paz passageira, mas a paz que vem do Senhor. A paz que permanece durante a noite. A paz que permanece durante as tempestades. A paz que permanece mesmo quando ainda existem perguntas sem resposta. Pai, que cada músculo do corpo encontre relaxamento. Que cada pensamento acelerado diminua o ritmo. Que cada preocupação entregue ao Senhor permaneça nas tuas mãos, porque muitas vezes entregamos algo em oração e depois tentamos pegar de volta através da preocupação. Mas nesta noite escolhemos confiar, escolhemos descansar, escolhemos deixar nas tuas mãos aquilo que já te entregamos. A tua palavra declara em Salmos 23:2, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Que imagem maravilhosa! Águas tranquilas, águas de descanso, águas de paz. É para esse lugar que queremos ir nesta noite, um lugar onde a alma respira, um lugar onde o medo perde força, um lugar onde a presença de Deus é suficiente. Pai amado, muitos estão ouvindo esta oração já deitados. Outros estão se preparando para dormir. Outros talvez estejam enfrentando dificuldades para encontrar sono. Mas pedimos que o Senhor conceda descanso verdadeiro. Assim como está escrito em Salmos 127:2. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Obrigado, porque até mesmo enquanto dormimos, o Senhor continua trabalhando, continua cuidando, continua preparando caminhos, continua realizando aquilo que não podemos fazer com nossas próprias forças. Pai, remove toda a inquietação da madrugada, remove toda a insônia causada pela ansiedade, remove todo o medo que tenta surgir durante a noite, que a mente permaneça guardada, que o coração permaneça tranquilo, que a alma permaneça segura. A tua palavra declara em Isaías 30:15, Na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força. E é exatamente nessa tranquilidade que desejamos permanecer, sem correria, sem pressão, sem necessidade de controlar tudo, apenas confiando, apenas descansando, apenas permanecendo na tua presença. Pai amado, à medida que a noite avança, sentimos que o teu amor nos envolve como uma cobertura de paz. O coração encontra abrigo, a mente encontra silêncio, a alma encontra descanso. E desse lugar de descanso nasce algo muito precioso. Uma certeza profunda de que pertencemos ao Senhor. Uma certeza profunda de que fomos cuidados, perdoados, protegidos, sustentados. E agora podemos concluir esta jornada de oração, não olhando para os problemas, mas olhando para a grandeza do Deus que permaneceu conosco do início até este momento.
E enquanto permanecemos nesse lugar de descanso, Pai, percebemos o quanto o Senhor foi conduzindo cada passo desta oração. O coração que chegou carregado já não está da mesma forma. A mente que chegou acelerada já não está da mesma forma. A alma que chegou cansada encontrou abrigo na tua presença. Isso não aconteceu por causa das nossas forças. Aconteceu porque o Senhor esteve aqui. Aconteceu porque a tua palavra trouxe vida, porque o teu Espírito trouxe consolo, porque o teu amor alcançou áreas profundas do nosso coração. Pai amado, antes de repousarmos, queremos simplesmente contemplar a tua fidelidade. Ao olhar para trás, vemos a tua mão nos sustentando. Ao olhar para o presente, sentimos a tua presença nos envolvendo. Ao olhar para o futuro, enxergamos a tua promessa nos guiando. A tua palavra declara em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E essa verdade nos traz segurança, porque tudo pode mudar. As circunstâncias mudam, os dias mudam, as estações da vida mudam, mas o Senhor permanece o mesmo, fiel, justo, bondoso, poderoso, presente. Pai, entregamos mais uma vez tudo aquilo que ainda não compreendemos, as respostas que não chegaram, as portas que ainda não se abriram, as orações que continuam sendo apresentadas diante de Ti. Nós não carregaremos isso para dentro da madrugada. Nós deixaremos tudo aos Teus pés, porque a Tua palavra diz em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E essa promessa é suficiente para esta noite, suficiente para acalmar o coração, suficiente para fortalecer a fé, suficiente para nos lembrar que nunca caminhamos sozinhos. Pai amado, abençoa esta casa, abençoa esta família, abençoa cada pessoa que participou desta oração, que a tua paz permaneça sobre este lar, que a tua presença permaneça neste quarto, que a tua proteção permaneça durante toda a noite, que o teu amor seja sentido de forma real e profunda. A tua palavra declara em Números 6:24-26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Recebemos essa bênção, recebemos essa paz, recebemos esse cuidado. Pai, que o sono desta noite seja restaurador, que o descanso seja profundo, que o despertar seja cheio de esperança, que os pensamentos estejam alinhados com as tuas promessas, que a fé permaneça firme, que o coração permaneça tranquilo. E mesmo enquanto os olhos se fecharem, que a certeza da tua presença continue viva dentro da alma, porque o Senhor continua cuidando, continua guardando, continua sustentando, continua amando, continua trabalhando em áreas que ainda não conseguimos enxergar. A tua palavra declara em Salmos 62:1. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. E é nesse silêncio de confiança que permanecemos, sem medo, sem pressa, sem ansiedade, apenas descansando em Ti, apenas confiando em Ti, apenas repousando nos Teus braços. E enquanto a noite segue seu curso, deixamos que a paz do Senhor ocupe cada pensamento, que a presença do Senhor ocupe cada espaço do coração, que a esperança do Senhor ilumine o amanhã, e que a certeza do Teu amor permaneça conosco, agora e em cada novo dia que o Senhor nos conceder. E enquanto permanecemos nesse lugar de paz, Pai, continuamos entregando ao Senhor cada detalhe da nossa vida, aquilo que conseguimos entender e também aquilo que ainda não conseguimos compreender, aquilo que nos trouxe alegria e aquilo que ainda nos faz chorar em silêncio, porque sabemos que nada está fora do alcance das Tuas mãos.
Nada está distante dos teus olhos, nada é pequeno demais para o teu cuidado, nada é grande demais para o teu poder. Pai amado, obrigado por esta noite. Obrigado porque o Senhor ouviu cada palavra. Obrigado porque o Senhor conhece cada necessidade apresentada aqui. Obrigado porque mesmo antes desta oração começar, o Senhor já sabia exatamente o que havia dentro de cada coração. A tua palavra declara em Salmos 139, 1: Senhor, tu me sondas e me conheces. E que conforto existe nisso. O Senhor conhece nossas lutas, conhece nossas lágrimas, conhece nossos medos, conhece nossos sonhos, conhece aquilo que contamos para as pessoas e também aquilo que guardamos em segredo. Por isso, descansamos, porque não precisamos explicar tudo para o Senhor. O Senhor já sabe. Pai, nós continuamos confiando que o teu agir permanece ativo mesmo enquanto dormimos. Continuamos acreditando que o Senhor está preparando caminhos, está alinhando situações, está fortalecendo corações, está trazendo respostas no tempo certo, assim como diz Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E nós esperamos em Ti, esperamos com confiança, esperamos com paz, esperamos com fé. Senhor, visita agora cada pessoa que participa desta oração. Visita cada casa, cada quarto, cada família, cada coração cansado. Que a tua presença seja percebida de maneira especial neste momento. Que toda inquietação seja substituída por descanso. Que toda ansiedade seja substituída por confiança. Que todo medo seja substituído pela certeza de que o Senhor está no controle. Pai amado, se alguém precisa entregar uma situação específica em tuas mãos nesta noite, coloque nos comentários aquilo que deseja confiar ao Senhor. Vamos apresentar tudo diante de Deus em oração. E se existe alguém que precisa experimentar essa paz, escreva também o nome dessa pessoa nos comentários. Que o Senhor alcance cada vida com seu amor e sua graça. Pai, agora entregamos completamente esta noite diante de Ti. Entregamos nossos pensamentos, entregamos nossas preocupações, entregamos nossa família, entregamos nosso futuro, entregamos nossos sonhos, entregamos aquilo que ainda nos causa dor e recebemos a Tua paz. A paz que excede todo o entendimento, como está escrito em Filipenses 4:7. A paz que guarda o coração, a paz que guarda a mente, a paz que permanece mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Senhor, guarda nosso descanso, guarda nosso sono, guarda nossos familiares, guarda este lar. Que os teus anjos estejam ao redor desta casa durante toda a noite. Que a tua presença permaneça neste ambiente. Que o teu amor envolva cada pessoa que agora se prepara para descansar. E quando um novo dia nascer, que possamos despertar com gratidão, com esperança, com forças renovadas, com fé renovada, com a certeza de que o Senhor continua caminhando conosco. A tua palavra declara em Salmos 3:5, eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. E é nessa promessa que repousamos nesta noite. Que o Senhor te conceda uma noite tranquila. Que o Senhor acalme completamente o teu coração. Que o Senhor renove as tuas forças enquanto você dorme. Que você descanse em paz na presença de Deus. E que a certeza do amor do Pai permaneça guardando a sua mente, o seu coração e o seu lar. Em nome de Jesus. Amém. Agora, descanse. Deus está cuidando de você. Feche os olhos sem medo. Respire com calma. O Senhor permanece acordado enquanto você dorme. A paz de Deus está sobre a sua vida. E você pode descansar em segurança nos braços do Pai.